Então, companheirada, aqui é Fabiano Trompetista. Nós estamos iniciando esse novo projeto, que é um canal de YouTube, né, para se aproximar mais da companheirada, para trocar ideia e falar um pouco da política nacional, né, dessas aberrações que ocorrem diariamente. E hoje a gente está aqui para repercutir um pouco do pronunciamento do Bolsonaro lá na ONU. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. É uma honra abrir essa Assembleia com os representantes de nações soberanas, no momento em que o mundo necessita da verdade para superar... Necessita da verdade, o rei da fake news. Maravilha, né? Necessita muito de verdade, principalmente aqui no Brasil. Seus desafios. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano e, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Então ele lamentou, né, as mortes pela primeira vez e ele teve que fazer isso lá na ONU, porque aqui no Brasil ele não enganou ninguém com as fake news, falando em cloroquina, enfim. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos dois problemas para resolver: o vírus e o desemprego. E você não cuidou de nenhum dos dois, nem do vírus, nem do desemprego. A gente está cada vez pior. A economia retraiu porque você não teve responsabilidade com o seu povo. Ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Responsabilidade de quê, meu Deus do céu? Alguém tem um taco de beisebol aí? Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Porque você atrapalhou todos eles, fez questão de atrapalhar, inclusive os seus amigos. Ao presidente coube envio de recursos e meios a todo o país. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus. Meu Deus do céu. A imprensa até ajudou muito, viu? A alertar o nosso povo. Mas vamos lá, vamos continuar. O pânico entre a população. Sob o lema "Fique em casa" e "A economia a gente vê depois", quase trouxeram o caos social ao país. Vamos lá. Lá em Xangai, que é a maior cidade da China, tem 24 milhões de habitantes. E por conta do isolamento social morreram somente 7 pessoas. Se eles tivessem tido responsabilidade, se Bolsonaro tivesse tido responsabilidade, nosso país, a economia já estava se desenvolvendo muito mais rápido, se recuperando muito mais rápido. Mas infelizmente ele não teve essa decisão e jogou nas mãos, ele até comemorou, né? Ele jogou nas mãos dos governadores. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Atrasou o pagamento, quanto mais atrasou o pagamento diariamente, se eu não me engano ficou 2 semanas lá para ele assinar, ele não assinou. Então quer dizer, ele não teve medida rápida nenhuma, ele queria o nosso povo passando necessidade para que ele ganhasse a narrativa, né? Enganasse o nosso povo através da comunicação dele. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000. Meu Deus! $1.000. $1.000 são R$5.425. Teve alguém que ganhou isso? Eu sei que teve uma pessoa que ganhou R$89 mil, né, primeira dama? Isso aí. E foi antes da pandemia, hein? Isso aí você fez um bom serviço, porque aí já adiantou e tal. Vai que passa alguma necessidade lá no palácio, né? Então é isso. Para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil. Lógico que é o maior programa no Brasil. Mas olha o que foi feito nos Estados Unidos, que ele baba tanto ovo. Não foi? Ali foi dinheiro danado. Lá na Alemanha, isso aqui tá péssimo. Isso aqui. Tá péssimo. Destinou mais de $100 bilhões para ações de saúde, socorro a pequenas e microempresas, assim como compensou a perda de arrecadação dos estados e municípios. Assistiu
a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid. Estimulou, ouvindo profissionais de saúde, o tratamento precoce da doença. Destinou 400 milhões de dólares para a pesquisa, desenvolvimento e produção da vacina de Oxford no Brasil. Que não é nada, né? Inclusive a vacina de Oxford foi a única que deu problema até agora, porque as outras vacinas, a chinesa, a russa, a Sputnik, já estão bem na frente, né? Então você vê como é que ele politiza as coisas, né? Em vez de tratar com todos os países, tentar se aproximar, inclusive da China, né? Que tem o melhor combate até agora. Morreram um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, morreram somente 4.600 pessoas. Então, realmente, ele politizou essa Covid-19. Não faltaram nos hospitais os meios para atender aos pacientes. Meu Deus, não faltaram nos hospitais os meios para atender o povo. Faltou ventilador pulmonar, enfim, faltou tudo. Faltou luva, faltou EPI para todo mundo. Em todas as capitais teve isso. É um mentiroso. Pacientes de Covid. A pandemia deixa a grande lição de que não podemos depender apenas de umas poucas nações para a produção de insumos e meios essenciais para a nossa sobrevivência. Somente o insumo de produção de hidroxicloroquina sofreu um reajuste de 500% no início da pandemia. Importou cloroquina dos Estados Unidos. Pegou todo o estoque do Trump. Porque não funcionava. Nesta linha, o Brasil está aberto para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e inovação. A exemplo da indústria 4.0, da inteligência artificial, nanotecnologia e da tecnologia 5G, com quaisquer parceiros que respeitem nossa soberania, prezem pela liberdade e pela proteção de dados. Esse cara tá falando de soberania. Ele tá doido. Ele tá falando de soberania, sendo que ele tá entregando a Amazônia pros caras. Que soberania que ele quer? A água. Eles querem privatizar a água. Aliás, já conseguiram. Que soberania que esse cara quer? No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca. Produziu, como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Nossos caminhoneiros marítimos, portuários e aeroviários mantiveram ativo todo o fluxo logístico para distribuição interna e exportação. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. A melhor legislação ambiental do planeta. Meu Deus, que maluco. A gente está exportando, né, agrotóxico aí para o mundo inteiro aí, né? Porque passaram mais de 200 agrotóxicos aí. Que legislação bacana. Daqui a pouco o mundo inteiro é X-Men. Tá difícil. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras. Quem que passou, quem que falou que ia passar uma boiada? Quem que foi? Esses caras estão destruindo a Amazônia. Tá pegando fogo em tudo que é lugar. Como é que ele vem? Tem a cara de pau de falar da Amazônia. O mundo inteiro tá vendo. Aproveitadoras e impatrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das 10 maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Garantimos a segurança alimentar a 1/6 da população mundial.
mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e agricultura, números que nenhum outro país possui. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Propagar desinformação sobre o nosso meio ambiente. Um cara que sabotou, né, de todas as formas, os cientistas brasileiros, a pesquisa, e agora fala para o mundo essa barbaridade. Estamos abertos para o mundo naquilo que melhor temos para oferecer, nossos produtos do campo. Nunca exportamos tanto. O mundo cada vez mais depende do Brasil para se alimentar. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Os focos... Para, bicho. O índio está botando fogo na floresta, é isso que ele está falando. Não é o agronegócio, não. É o índio. Alguém dá uma flechada nele. Os criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente... Tolerância zero com crime ambiental. Um cara que foi multado por pescar numa região que não podia. Beleza. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. Lembro que... Que isso, vocês viram aí o IBAMA, cara, sendo sabotado para não investigar, para não punir, tirando as multas do pessoal do agronegócio. A região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. Por isso, estamos ampliando e aperfeiçoando o emprego de tecnologias e aprimorando as operações interagências. Que mentira. Esse cara gastou 0,2% da verba destinada ao Ministério do Meio Ambiente. Só para, né, para deixar bem evidente. Contando, inclusive, com a participação das Forças Armadas. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. A nossa preocupação com o meio ambiente vai além das nossas florestas. Nosso Programa Nacional de Combate ao Lixo no Mar, um dos primeiros a serem lançados no mundo, cria uma estratégia para os nossos 8.500 quilômetros de costa. Nessa linha, o Brasil se esforçou na COP25 em Madrid para regulamentar os artigos do Acordo de Paris que permitiriam o estabelecimento efetivo do mercado de carbono internacional. Infelizmente, fomos vencidos pelo protecionismo. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano. Que? Vendido sem controle. Caraca, eu até tentei, galera, mas depois dessa aí do Bolsonaro de culpar a Venezuela pela sua incompetência, ficou difícil. Então, é um projeto novo, se inscrevam no canal Trompetista, agradeço a todos e todas e vamos aí dar uma força aí para esse ativista político aí que está começando aqui no YouTube. Obrigado. Vamos tocar o gado.